conferir a presença dos convocados hoje. Gustavo Cunha Almeida Silva está conosco. Davi Batista Pinto está conosco. Frederico Vicentini, ex-veterinário da coordenadoria, está aqui. Ana Carolina Chaves Pisa, ex-veterinária da coordenadoria. Ela justificou a ausência, está aqui. Pediria que anexasse aos autos da CPI, por favor, doutor Fernando. Então nós vamos ouvir o veterinário Gustavo Cunha. Por favor, Gustavo. Eu ia pedir para os demais, Carolina, por favor, você e o Davi, aguardarem fora do recinto, na nossa sala de espera aqui, por favor. Muito obrigado. Antes de ouvir o Gustavo, os vereadores gostariam de fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todos, a todas, presente, imprensa, vereador Marmita, vereador e presidente da comissão da CPI, vereador Marcos Papa e o vereador Paulo Modas. E o nosso hoje entrevistado aí, que vai prestar alguns esclarecimentos, o veterinário Gustavo, muito obrigado pela presença, que é muito importante esse esclarecimento à população e essa CPI. Obrigado. Obrigado, vereador Dadinho. Gustavo, boa tarde. Na condição de servidor convocado, você tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de ser processado criminalmente. Você é consciente disso? Em que pese a CPI garante a você, o depoente, a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio, caso entenda que alguma coisa possa implicá-lo. É o direito constitucional que você tem de não produzir prova contra você mesmo, tá bom? Então eu vou começar perguntando, os vereadores podem me interromper, podem também fazer perguntas. Eu pergunto... Pois não, doutor. Fala direto ao microfone, por favor. Isso, microfone. Vê se ele está ligado, por favor, Gustavo. Posso fazer um testezinho? Não? Aprovado. Em votação, processo número 9.040. Então empresta esse, por favor, para o Gustavo, porque assim, isso eu pediria para falar diretamente, Gustavo. Tá ligado? A primeira pergunta, Gustavo, são realizados plantões aos finais de semana? Sim. Quais os funcionários que ficam na sede da coordenadoria e qual o protocolo de atendimento nesses plantões? O senhor fica presente ao local? Então vamos por partes, né? Então a escala é feita pelo Davi, sendo que no canil ficam 3 funcionários responsáveis pela limpeza e tratamento dos animais. Fica um funcionário no seletivo, que é quem faz o recolhimento, um motorista, um médico veterinário, que sou eu, ou o doutor Ingrácia, que trabalha no bosque, nós revezamos, e uma pessoa no telefone, que também é de acordo com a escala. Tá, e o protocolo de atendimento nesses plantões? É igual ao dos dias normais. A única questão é que o horário de funcionamento é das 7 da manhã até as 3 da tarde. Das 7 da manhã às 3 da tarde? Isso. Sábado e domingo? Sábado, domingo, feriado, ponto facultativo. Tá, e fora esse período de plantão, que é coberto por presença de funcionários, como é que funciona? Fica fechado. Ela fica fechada. Isso. Tudo bem, doutor? Até aqui? Durante a vigência desses plantões, se chegarem até a sede da coordenadoria casos urgentes e graves de atropelamento de animais errantes, como que é a atuação da coordenadoria? Então o funcionário faz o recolhimento desse animal, chega até mim e eu faço avaliação clínica. Nós não temos como fazer exames complementares. Então eu avalio ele clinicamente, vejo se tem alguma fratura palpável, ou análise, ver se ele está coordenado ou não, se tem tônus muscular. Aí em cima disso eu avalio se ele estiver em condições boas, tentar o tratamento com anti-inflamatório, analgésico. Dependendo se for uma fratura simples eu faço uma bandagem, né?
E casos mais graves, aí eu faço a eutanásia, caso eu ache que seja a condição. Isso no mesmo dia que o animal Isso, der entrada. isso. São avaliados todos no mesmo dia. Mas a questão que fica, e eu pediria que o senhor confirmasse, a coordenadoria possui um raio-x Não, caso o animal tenha um atropelamento, um politraumatismo? não, Não tem. não. Só Ela avaliação clínica, como eu Avaliação disse. clínica. Ela possui alguma forma de se fazer um hemograma ou um teste químico Também nesse não. animal? Teve durante um período, foi cancelado, terminou, né, o contrato, aí então nós não temos mais. E há algum convênio, já que a coordenadoria não está estruturada para esse tipo de exame complementar, há algum convênio vigindo a partir de janeiro do ano passado com, ou melhor, não fixaria esse período, há algum convênio com alguma clínica para que você possa encaminhar esse animal para esse exame? No momento não, mas o Davi pode te explicar melhor, que eles estão nesse processo, nesse trâmite de fazer os orçamentos, pregão, mas ele vai saber te informar melhor. Mas no momento não temos. Tá. Só um segundo, vereador, eu já passo a palavra para Vossa Excelência, só para concluir esse raciocínio. Gustavo, você conhece o Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia em Animais, emitido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 2013, onde ele diz claramente quando a eutanásia deve ser indicada. Eu vou ler para todos os presentes aqui, para que nós possamos estar atentos ao texto da lei. Bem-estar animal, o bem-estar do animal que estiver comprometido de forma irreversível, sendo um meio de eliminar dor e ou sofrimento dos animais, os quais não podem ser controlados por meios analgésicos, sedativos ou outros parâmetros. O texto da lei, ele nos fala que esses exames eles devem ser realizados de forma a termos, sendo a única maneira que temos de ter certeza de que esse caso trata-se de um caso irreversível. Como que dá para afirmar? O senhor está dizendo que, no caso, em seguida a um exame clínico, o senhor confere se esse animal deve ser eutanasiado ou não. Se a coordenadoria não tem os equipamentos para que seja feito um raio-x, um hemograma, um exame químico, e se não há um convênio para que alguém faça, como que você pode ter certeza que o caso desse animal é irreversível? Por exemplo, o animal chega com necrose tecidual, chega com fraturas expostas múltiplas, ele vai... foi o caso daquele cachorrinho do Bombeiros, por exemplo. Uhum. Com a vivência você sabe já, você tem um prognóstico para o animal. Então, em cima disso, tem aqueles que eu tento medicar, tem aqueles que eu falo, não, esse realmente, o animal já está em choque, não vai aguentar, ele está muito desidratado. Então, sim, são critérios que sem um exame complementar eu consigo chegar nele. Tem muitas situações que eu medico, faço bandagem e no dia seguinte ele vem a óbito, por exemplo. Certo. Tá? Não sei se ficou alguma dúvida, eu posso tentar explicar Se melhor. precisar, a gente volta. O vereador Dadinho gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, vereador. Na verdade, aquele raciocínio que Vossa Excelência citou em relação aos plantões, doutor. Eu tive várias situações em que, no mês passado, me procuraram, porque a gente, como sendo um agente público, que tem a obrigação de prestar serviço independente do horário, eu estou disponível à população de domingo a domingo. Posso estar na minha casa, me ligou meu telefone, tem um problema, a gente vai tentar resolver para o cidadão. E o cidadão inclui também os seres vivos, que são os animais e todas as suas espécies. Eu tive um problema que me procuraram, um cachorro pitbull, da raça pitbull, de 14 anos.
Eu sei que a idade dele avançada, estava em processo já de convulsão. Pegamos ele, levamos ele até a coordenadoria, isso no sábado, e estava fechado. Então, assim, a minha questão é a seguinte, Excelência. Não tinha um telefone, doutor, que informasse ou desse alguma informação para que a gente pudesse tomar uma outra atitude ou prestar uma outra ocorrência. Como, por exemplo, poderia a coordenadoria colocar à disposição, que nem Vossa Excelência citou, alguma clínica que tenha algum convênio com a prefeitura. A prefeitura tem a obrigação de colocar uma política pública fora do plantão, porque doença não escolhe o horário. Tanto a gente também, a dor chega e, enfim, é só uma questão assim, por que não há, fora do plantão, após as 18 horas, algum conveniado para que possa prestar serviço a esse animal? Porque vai saber se ele vai aguentar as 10 horas até abrir no dia seguinte esse plantão. A minha questão é essa daí. Por que não há um telefone, não há uma pessoa que dê um direcionamento para a população levar o seu cãozinho, o seu gato, o seu animal? Essa é a minha preocupação. Só para tirar a dúvida, o animal tem proprietário? Não dá para ver? Tá? Não? Deixa eu ver se é a pilha. Então. Só para tirar a dúvida, o animal tinha... O microfone não está funcionando, precisamos do pessoal da TV Câmara aqui na sala da CPI, por favor. O animal tinha proprietário? Tá, mas só para esclarecer então como é que é o nosso trabalho lá, mesmo se nós estivéssemos no dia útil, nós não atenderíamos o animal. Porque a gente só atende animal doente ou atropelado em via pública que não tenha proprietário. Então, nesse caso, nós iríamos indicar ele buscar uma clínica veterinária e explicar a situação que nós não fazemos atendimento para o proprietário do animalzinho. Diferente, por exemplo, tem animais que são comunitários, que muitas pessoas cuidam. Nessa situação específica, a gente faz o tratamento quando tem condição, castra e devolve o animal no local de origem. Tudo bem, vereador? Então, é o nosso trabalho... Vossa Excelência, doutor, mas é o seguinte, por que não há, eu não entendo uma cidade como Ribeirão Preto, 700 mil habitantes, falhar nesse sentido de, principalmente na questão da saúde. Não a saúde do ser humano, mas a saúde também do ser vivo. Quando se fala em ser vivo, se envolve todo o globo terrestre. Não entendo e não aceito de ligar 500 vezes na coordenadoria, não tem ninguém para atender, não tem um ramal que cai em algum outro canal de comunicação falando, não, cidadão, faz isso. Essa é a questão. O doutor não respondeu. O doutor respondeu assim, a prestação que você ia dar de serviço para aquele cão. Não fora do plantão, aonde eu vou. Então ele morre na rua. Então a pessoa vai lá na UPA, não tem ninguém, está fechado. Então morre ali na calçada. É isso que eu estou entendendo. Eu não entendo como que não tem um canal de comunicação fora do plantão. É isso daí. Bom, primeiramente nós não atendemos porque o nosso código não permite que seja feito atendimento gratuito. Então por isso que não é feito. A gente pode até responder por isso. Agora, quanto... eu acho que, como você teve essa dúvida, eu acho que é uma falha não ter uma página da coordenadoria explicando. Nós já solicitamos que isso fosse feito, até para falar o trabalho que nós fazemos de doação de animais, as campanhas de castração quando vierem a ter. Eu acho que eu concordo com o senhor que é um ponto falho, sim. Mas nós não fazemos porque não é permitido. Tá? Obrigado, vereador. Então, Gustavo, você colocou, a nossa ata contempla a sua resposta com relação aos plantões, os funcionários que ficam. Então, eu solicito ao Dr. Fernando elaborar um ofício dirigido à coordenadoria e peço a deliberação dos colegas a folha de ponto dos funcionários aos finais de semana e feriados dos últimos 12 meses. O vereador Dadinho se refere às várias reclamações que nós recebemos de pessoas que buscam a coordenadoria em horário citado pelo plantão, mas que não tem horário informado pelo senhor, doutor. Eu sei que o senhor não é responsável pela gestão da coordenadoria, e sim, o senhor é responsável pela parte veterinária, tá certo? Nós entendemos isso.
Entretanto, a informação que o senhor nos passa não corresponde ao que nós temos percebido no dia a dia. Esses horários não vêm sendo cumpridos pela coordenadoria conforme documentos que nós, conforme ligações e informações que nós recebemos. Eu só queria colocar uma situação que é muito comum lá, que a gente mora no entorno de comunidades. Então, quase todo mês tem roubo de fiação de telefone. Então, nós estamos no local, mas nós não conseguimos receber as ligações devido a essa questão de furtos, que é extremamente comum lá. Então, pode ser que nesse período que o pessoal ligou tenha acontecido essas situações. Eu acrescento apenas ao senhor que não foi apenas por telefonema. Presencialmente também e por muito insistentemente a procura dentro do horário que o senhor nos informa, e a informação do senhor é a mesma dada pela coordenadora Carolina, foi até o local e não de ir até o local, de telefonar e não conseguir atendimento. Mas nós sabemos que o senhor não é responsável pela gestão da coordenadoria e vamos nos ater aqui às perguntas referentes ao trabalho, aquilo que o senhor, a sua obrigação funcional dentro da coordenadoria. Os animais que estão em tratamento contínuo, em estado grave, recebem qual tipo de cuidado durante o período noturno e finais de semana? Quem aplica a medicação prescrita? Então, quando é via oral, tem o funcionário que é o responsável por fazer isso, que é o seu João. Quando ele não está, eu faço. Agora, quando é alguma aplicação intramuscular, endovenosa, fluidoterapia, sou eu que faço. Nos horários que está aberta a coordenadoria, né? Então, no período noturno, não recebe nenhum tipo de tratamento. No período noturno, o animal não recebe tratamento. Exemplo, das 15 horas em feriados, aí ele não recebe nenhum tipo. Então, dentro do horário regulamentar, é o senhor que aplica quando é alguma medicação intramuscular. Ou endovenosa. Tá. Fora isso, um funcionário que se chama João Paulo aplica. Fora do horário, durante a semana e nos finais de semana, não há aplicação de medicação nos animais que estão na coordenadoria. No fim de semana, fora do horário do expediente, não tem. Os animais recém-recolhidos ficam em algum local separado do estabelecimento, para o período de quarentena, até saberem se há alguma enfermidade que possa contaminar os demais? Há um local para isso? Bom, essa é uma pergunta ótima. Quando você foi a primeira vez, a gente até debateu isso lá, né? Que, infelizmente, uma coisa que falta para a gente lá, além de todas as outras em relação a exames complementares, um tratamento de ortopedia melhor, era ter uma limitação de acordo com a nossa capacidade de receber animais. Ou seja, se cabem 80 cães, tem que ter só 80 cães. Então, o que acontece? Lá nós não temos isso, nós temos que recolher os animais. Então, não tem como separar necessariamente o animal que está com um tipo de infecção de um atropelado, por exemplo. Nem sempre. Se eu tiver com 90 animais, eu vou ter que remanejar lá e vai chegar uma hora que não tem como, eu vou ter que colocar animais juntos. Então, por isso que eu acho que era uma coisa, o suporte que nós precisaríamos, um instrumento legal, até se vocês pudessem discutir, de dar esse amparo legal para a gente colocar uma capacidade limite lá. Então, assim, morreu um animalzinho, abriu uma vaga e nós podemos recolher outro. Senão, vai acontecer o quê? Um animal foi atropelado, ficou 30 dias lá, melhorou, começa a coriza, secreção mucopurulenta, ele pegou sinomose porque teve em contato com outros animais. Então, nós só vamos conseguir controlar isso aí se tivermos esse respaldo de vocês para, a coordenadoria tem capacidade, pensando no bem-estar dos animais, para 80 cães, 15 gatos. Não vai entrar nenhum animal a mais lá. Que, por exemplo, tem semanas que o pessoal abandona lá, que é uma cultura, 30 filhotes de uma vez lá. Nós já estamos com 80, por exemplo. Então já vai para 110 animais. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um manejo que não é o ideal, devido à nossa lotação que está acima da capacidade. Justamente. Então eu queria pedir para o senhor nos ajudar, porque no caso a sugestão que o senhor faz de legislação não pode partir daqui do legislativo por vício de iniciativa. Nós não temos o poder de modificar a gestão da administração.
mas nós faremos pela CPI uma indicação ao prefeito para que o faça. Então, qual é a sugestão do senhor? O senhor poderia nos ajudar a ser mais claro nesse procedimento para que a nossa ata constasse isso? Claro. Então, determinar a capacidade de lotação máxima, que seriam 80 cães, 15 gatos. E só fazer o recolhimento se o animal veio a óbito, foi adotado ou resgatado por alguém. Seria essa a... Ok. Tudo bem, doutor? Inclusive, eu não sei se vocês fizeram o levantamento, né, dos laudos lá. Eu acho que o maior número de casos de eutanásia foi por sinomose, justamente por essa questão aí de misturar os animais, né? Então, assim, como você me perguntou muito bem, se tem quarentena, não tem como fazer quarentena justamente porque nós não temos esse limite que permite a gente só ter a quantidade de animais que tem capacidade lá. Os medicamentos que o senhor usa de rotina no trabalho? Quais são? Quais são os medicamentos e procedimentos para sanar dor e esperar que o animal tenha uma resposta? Tá, então geralmente para traumas são esteroidais, cortisona, hidrocortisona, tramadol, dipirona. Bem. De antibióticos penicilina, enrofloxacina, doxiciclina. São os mais comuns, né, os que são usados na rotina. E para castrações são os anestésicos telazol, xilazina, entra o tramadol junto, né, e a dipirona. Em quanto tempo é aguardado para verificar se o animal responde a essa medicação ou tratamento? Não tem um prazo determinado, assim. Mais ou menos? Depende muito do tipo de doença que ele está, se é uma hemoparasitose, se é um trauma simples, uma escoriação. Tem animais que são filhotes, né? Então não necessariamente eles vão estar doentes. Então cada caso é um caso mesmo. Como que o senhor definiria responder à medicação? Por exemplo, o animal chega com anorexia, ou seja, ele não come, está febril ou desidratado. Faço fluidoterapia, dou a medicação que eu acho indicado de acordo com o meu exame clínico. Depois de 2 dias ele volta a comer e responder ao tratamento. Ou ele não, continua lá prostrado, desidratado. Não, aí nesse caso quer dizer que ele não está respondendo de acordo com o esperado, né? Os vereadores gostariam de fazer alguma pergunta? Boa tarde, vereador Jean Coraúci, que acaba de chegar também, trabalhando em 2 comissões agora à tarde. Boa né, vereador? tarde, Boa desculpa tarde. mais uma vez pelo atraso, estava na instalação de uma outra CI. Mais uma vez peço desculpa, já que na penúltima também cheguei atrasado pelo mesmo motivo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela presença de todos. Nós que agradecemos o esforço de Vossa Excelência em cooperar com a população em 2 comissões e agradeço especialmente por essa comissão, pelas colaborações que o senhor tem prestado. Pois não, vereador Dadinho. Eu só gostaria de esclarecer bem para quem está presente, quem nos assiste e ao senhor doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Tem até um texto que eu deixei preparado. Se a eutanásia é proibido para seres humanos, por que então ela é permitida para os animais? É uma pergunta, né, que fica na nossa cabeça. É justo tirar a vida de um ser? Esse é o ser, de modo geral. Essa é uma questão muito polêmica e muitos têm opiniões contraditórias. Porém, só é possível saber o que faríamos se estivesse frente a frente com a tomada dessa decisão. E não nos cabe julgar a decisão de alguém. O que a gente pretende aqui realmente é esclarecer fatos que aconteceram com a sinceridade e detectar onde está o problema para que não tenhamos mais casos futuros acontecendo. É só essa questão que eu me preocupo e como membro dessa CPI, simplesmente entendo o trabalho de Vossa Excelência faz, que é difícil. Essa coordenadoria está muito deficiente,
Então o doutor tem que se desdobrar para poder fazer um atendimento e chegar numa conclusão de ter que eutanasiar um animal. Então a minha preocupação, Vossa Excelência como presidente tem os seus questionamentos e que venha ao meu entendimento. Mas eu entendo tudo o processo lá. Como ele citou de logística, não cabe ao doutor essa questão de montar essa logística. Mas a gente precisa de tomar essas decisões e que a coordenadoria funcione o melhor possível. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Dadinho. Bom, nós mencionamos aqui, Gustavo, o Guia Brasileiro de Boas Práticas para Eutanásia em Animais. E esse mesmo guia, ele deixa atento que quem lida com essa questão, no caso, o senhor, um médico veterinário, deve se atentar para o respeito à legislação pertinente. No estado de São Paulo, nós temos a Lei Feliciano, a Lei 12.916, de 2008. Nesse mesmo manual, vem uma informação muito firme de que ciência não se faz com a política do achismo, mas com dedicação, experiência e, sobretudo, com conhecimento moldado em instituições sérias e responsáveis, aprovado pela comunidade científica. O senhor acredita que, eu vou repetir, pelo fato de o senhor mesmo ter feito um depoimento em perfeita sintonia com a coordenadora Carolina Vilela, de que não é feito um exame clínico, aliás, que é feito um exame clínico, mas que não há possibilidade, nem por convênio, nem pela estrutura da coordenadoria, de se fazer um raio-x, ou de se fazer um hemograma, ou um exame químico. Qual é a segurança que o senhor tem para eutanasiar? Como é que o senhor conseguiria afirmar para essa CPI, com base na legislação estadual, com base no guia de boas práticas, que o senhor não está achando que o animal tem que ser eutanasiado? Como é que o senhor tem segurança para afirmar perante um inquérito que está sendo construído aqui na casa? Todos os animais que eu fiz eutanásia lá, eu tenho 100% de certeza que deveriam ter sido feitos. Pela minha graduação, pelas pós que eu fiz, pelo conhecimento. Assim, não é uma coisa agradável fazer eutanásia. Então, só é feito quando realmente é necessário. Não sei se eu respondi o que você queria. O senhor está dizendo que mesmo na ausência de instrumentos... Sim, do que eu tenho em mãos para trabalhar, todos que eu fiz eutanásia deveriam ter sido feitos. Porque dá a impressão que a maioria dos casos que eu fiz eutanásia lá foi por trauma, e não foi. Como eu falei, foi por sinomose. Como vocês têm em todos os laudos. Tem até uma internauta em contato conosco nos perguntando, que perguntasse ao senhor se sinomose tem cura. Não tem tratamento específico, não tem cura. Tem alguns que... Eu só pediria que vocês aguardassem o momento correto para que nós respeitássemos o depoente. Na literatura não tem nenhum tratamento específico para sinomose. Tem tratamento para sintomas, o animal pode vir a se recuperar, mas... Eu peço silêncio, por favor, para que o veterinário se manifeste. Por favor, o senhor pode se dirigir a essa presidência. Porque envolve todo um contexto do animal, o estado geral. Então não é só porque eu falei, ele está com eutanásia. Tem que estar desidratado, caquético. Então é todo um contexto. Então por isso que cada caso é um caso. Temos animais lá com sequelas de eutanásia, todo mundo pode visitar lá, que estão lá aptos para adoção. Aqueles que no momento que foi feita a eutanásia era indicado, com certeza. Doutor Fernando, ficou anotado a resposta do Dr. Gustavo sobre essa pergunta que a Carolina Lessa nos faz pela TV Câmara, dirigida a essa presidência. Muito bem. Então, no seu entendimento, os animais são eutanasiados para evitar... Bom, o senhor respondeu sobre a sinomose, ok. No seu entendimento, os animais são eutanasiados para evitar sofrimento,
pensando que o órgão não possui estrutura adequada para os devidos cuidados, ou porque eles realmente encontram-se em quadro irreversível? Em quadro irreversível, além disso, eles são fonte de contaminação para todos. As pessoas têm que pensar o seguinte: eu ter um animal com sinomose na minha casa é muito diferente de uma população que está toda exposta ali. Então eu tenho que pensar no bem de todos. Então aqueles que têm condição pode ficar separado, beleza. Mas se ele está muito debilitado e é uma fonte de contaminação para os outros, não tem sentido eu deixar ele ali. Bom, só para o telespectador que está nos assistindo e para o público presente também acompanhar, eu agi dessa maneira com os protetores e cuidadores que estão aqui contestando a resposta do veterinário, para que nós possamos construir um inquérito. Aqui trata-se de um inquérito. E nós vamos ouvir vocês também. O meu receio é que na construção desse inquérito nós deixemos de colher alguma prova que seja importante. Nós sabemos que já há um inquérito civil sendo instruído e o nosso material instruirá esse inquérito civil, que poderá ou não, à vontade do promotor, com base na lei também, mover uma ação civil pública contra a administração. Entretanto, essa CPI já configura práticas narradas pelo Gustavo, que eu repito, não é o gestor da coordenadoria, de que o animal não tem condição de estar ali, não há quarentena, não há espaço para quarentena, a coordenadoria não está adequada para o tratamento digno do animal. Isso aí fica claro, evidenciado, de que por receio de que uma contaminação seja espalhada para os demais animais, muitas vezes em nome dos outros esse animal é sacrificado. Nós não sabemos quais serão as consequências dessa afirmação, doutor, mas nós agradecemos a oportunidade. Isso leva em consideração o estado geral. Correto, Bom. correto. O senhor poderia afirmar que recebe ordens de superiores para executar a conduta de eutanasiar animais sem os critérios definidos pela legislação? Não. O senhor sofreu algum tipo de coação? Não, jamais. Nunca? Critério unicamente do médico veterinário. Tá. Durante a diligência que realizamos no dia 12, os laudos de animais eutanasiados foram conferidos para verificar se eram compatíveis com os laudos recebidos oficialmente como resposta a um requerimento. Nessa ocasião, verificamos que 23 laudos não foram enviados para cá quando pedimos, numa resposta oficial de vocês, da coordenadoria. Independente do número passado à imprensa ser discrepante do número que nos foi informado, os laudos foram incompatíveis, a quantidade. Por que algumas fichas não foram enviadas? Existe alguma tentativa, o senhor percebe alguma tentativa de omissão da coordenadoria no envio de informações oficiais? Não, como nós fizemos o relatório, colocamos foto por foto, o que não tinha laudo. Os laudos originais estão no DEVAS, como eu passei para a sua assessora, poderia ir lá e buscar. Como vocês viram, aquele dia é tudo manual, pode ser que tenha perdido. Não tem nenhum motivo de omitir informação. Inclusive, 2 laudos que nós recebemos oficialmente não foram encontrados lá. Vocês enviaram, no momento, nós encontramos lá laudos que não foram enviados. Depois, não encontramos lá laudos que nos foram enviados. Existe algum arquivo separado de documento lá? Seria questão de organização por ser manual, falta de organização, na verdade, né? De não ter nada online, né? De acordo com a Lei Estadual 12.916 que mencionamos, os cães agressivos com histórico de mordedura injustificada e comprovada por laudo médico podem ser eutanasiados após 90 dias do seu recolhimento, caso esses não sejam adotados. Apesar de ser uma prática aceita, durante esse período de 90 dias o cão fica sob a responsabilidade da coordenadoria. Não, animais de mordedura é outro departamento, que é a Divisão de Vigilância Ambiental e Saúde, que era a antiga zoonose, né? Então, animais de mordeduras não somos nós que recolhemos. Não fica na coordenadoria. Onde que fica? Fica no canil ao lado, não sei se vocês viram quando vocês foram lá, que é um outro setor, que é ligado à saúde, né? Não é a gente. Se o senhor não quiser responder, não precisa, mas o senhor sabe que ações são feitas para esse animal, ou ele simplesmente aguarda o período para ser eutanasiado?
Não sei te falar. Eu sei que eles ficam um período de 10 dias, que é o mínimo de observação. Em caso de positivo, eles ficam 6 meses, né? Que foi um gato, por exemplo, que deu caso positivo de raiva. E depois eu acho que eles disponibilizam para adoção ou devolvem no local. Eu não sei de informar. Em relação ao contrato de recolhimento, não, sobre isso ainda, a nossa internauta Carolina Lessa pergunta qual é o procedimento para um animal com trauma e que necessita cirurgia ortopédica, isso o senhor já respondeu. Sequelas de eutanásia. Ok. Não, é que durante a transmissão agradecemos a pergunta da Carolina Lessa. O doutor já respondeu com relação ao procedimento do animal com trauma e que necessita de cirurgia ortopédica. A coordenadoria não possui estrutura para que isso seja feito. Não há exame de raio-x ou há na coordenadoria estrutura para cirurgia ortopédica? Não, o senhor tinha afirmado isso antes. Correto. Em relação ao contrato de recolhimento de animais de grande porte, nós entendemos que não existe transparência nas ações realizadas pela empresa. Quais as garantias que nós temos de que esses animais não são eutanasiados um período após o seu recolhimento? Eu acho que não teria como responder isso. Teria que convocar, eu acho, o proprietário. Porque a única coisa que nós fazemos é indicar o telefone, né? E quando tem um recolhimento, a gente emite a guia para a pessoa fazer o pagamento. Agora, essa questão de verificação, ir no local na fazenda, não sou eu que sou responsável por isso. Mas há alguém responsável? A coordenadoria exerce fiscalização sobre essa empresa contratada? A coordenadora visita periodicamente a propriedade lá. É a coordenadora quem faz isso? Isso. Acompanhada de algum técnico? Não sei te informar, teria que perguntar para ela. Posso Pois não, vereador. fazer um questionamento, Pois presidente? Uma pergunta é o seguinte, uma vez decidida essa eutanásia, doutor, no caso o doutor, que é o médico veterinário, utiliza-se, a gente não está lá para ver, né? Mas eu quero a sua sinceridade. Utiliza-se métodos que reduzem ao máximo aquela ansiedade do... É o que é preconizado na legislação, é que é feito. Aquela ansiedade do animal, o medo e a dor desse ser. O método também deverá gerar a perda imediata da consciência, seguido da morte. Precisa ainda ser seguro o suficiente para garantir que o animal não sobrevive ao procedimento, o que o causaria ainda mais a dor e o sofrimento. Há esse processo de Tudo dentro preparação. das Tudo. normas. De repente a gente pode chegar a eutanasiar e não sabe o sofrimento que é naquela fase final da morte dele. Não é prazeroso para quem faz Sim, também, verdade? eu entendo. Faço tudo dentro da legalidade, respeitando Eu os sei. animais, tem um juramento meu de formação. Tá bom. Muito obrigado, presidente. Vocês realizam castração em animais capturados pela equipe do CBEA ou somente esses, ou também em animais comunitários, em alguns pontos de abandono da cidade? Nas duas situações nós fazemos. Nos que estão abandonados, quais são os protocolos seguidos no pré e pós-cirúrgico da castração? Da castração. Então, ele estando recuperado, terminou o ciclo de vacinas, são 2 em adultos e 3 no filhote, eu faço a castração. Ao contrário do trabalho de monitoramento que nós fazemos em felinos, que nós capturamos, deixamos em jejum, castramos no dia seguinte, e depois de 3 dias nós devolvemos no local, vacinando só com a antirrábica. Vocês fazem isso em comunidades também? Animais comunitários. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trato de 20 gatos, e eles ficam soltos. Então tem a nossa equipe que vai ao local com as gatoeiras, capturam eles, levam para a coordenadoria, nós fazemos a castração, vacinamos com antirrábica e devolvemos no mesmo local. Tá, mesmo não estando funcionando o castramóvel, as equipes conseguem ir, Sim, pegar os as animais, castrações trazer são feitas todo dia na sede da coordenadoria. na coordenadoria. Os animais errantes e comunitários, quando realizados a castração, permanecem quanto tempo no estabelecimento? Depende, tem animais que já estão há 4 anos,
tem animais que ficam 6 meses, depende da adoção. Tem animais, por exemplo, que são comunitários, com o aval da pessoa que notificou, nós castramos e devolvemos depois no local de origem, né? Então depende da cada caso. Há animais que ficam soltos no CBEA? Tem alguns gatos que ficam soltos. 3 Gatos, cachorro? 3 gatos. 3 gatos. Como que vocês sabem se ele pode ser solto? Quais são os procedimentos? Em que situações ele pode ser solto? Na verdade, eram animais, como lá tem uma comunidade em volta, animais que ficavam lá, tem um ferro velho, eles iam para se alimentar, nós acabamos castrando, eles se amansaram e ficaram ali. E qual é o critério que vocês usam para separar cães e gatos? Tem o canil dos cachorros e o gatil dos gatos. Costuma ter briga entre os animais quando estão confinados? Eventualmente, quando tem mudança de animal, até por excesso de lotação, pode acontecer sim. Quero aproveitar então, os vereadores gostariam de fazer mais alguma pergunta? Não, tá bom. Tudo bem? Bom, eu abro nesse momento então, eu só pediria que os presentes que desejarem fazer alguma pergunta se dirigissem à presidência para que eu possa questionar ao veterinário. Então houve uma manifestação no momento da sinomose. Vocês gostariam que eu perguntasse a ele algum esclarecimento? Eu abriria espaço nesse momento para que pudéssemos fazer isso. Pediria que vocês se dirigissem à presidência, por favor. Bom, nós protetores temos vários casos de sinomose, que é um tratamento longo, porém sobreviveram, alguns com sequelas ou não. Então, assim, tem um protocolo a ser seguido e pelo jeito, pelo visto, esse protocolo, assim, tem medicamentos que ele pode sim se curar. Na opinião da senhora, nós estamos registrando em ata. A gente tem casos concretos de que animais foram curados e alguns com sequelas, outros sem sequelas. Isso a gente pode comprovar, há inúmeros relatos. E eu só posso fazer uma outra pergunta? Por sempre se dirigindo à presidência, para a gente cumprir o rito. Pois não. Que ele falou em limitar a capacidade, né, dos animais. Porém, assim... Na estrutura da coordenadoria. Isso. Só que, enfim, há declarações universais de direitos dos animais, Constituição Federal, todas as leis federais, municipais, deixa bem claro que a competência dos animais errantes é do município. Como limitar? Então, nós vamos cuidar só de 80 animais, sendo que nem campanha de castrações são feitas, né, para diminuir o número populacional, enfim. Que política né? Eu queria entender um pouquinho disso. Pediria para a senhora se identificar para que os nossos registros... Fernanda Sica. Fernanda Sica. Obrigada. A senhora é a profissão? Eu sou advogada e ativista dos movimentos. A gente tem Causa e Agonia. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação e agradeço assim, a compreensão com relação ao rito processual que devemos adotar aqui. De forma alguma está entendido. Apenas para relembrar a todos que bem recentemente, na semana passada, o Tribunal de Justiça considerou legítimo, plenamente legal, o rito processual que adotamos no processo de cassação da ex-prefeita. Não de outra vez quando rejeitadas as contas, mas quando a processamos por crime de responsabilidade. Houve um questionamento por parte da defesa dela com relação aos procedimentos que adotamos, mas como tomamos os cuidados devidos, não houve por onde a defesa ter razão. Eles recorreram ao tribunal e o tribunal, em decisão recentíssima, confirmou que os procedimentos que adotamos, o rito processual que adotamos, obedeceu rigorosamente à lei. Então, por isso, eu agradeço a tolerância de vocês, a presença, instruindo essa comissão para que nós construamos o melhor inquérito possível, o mais robusto possível. Isso também é possível graças à assessoria que temos hoje do Dr. Fernando e dos outros servidores da casa, da área jurídica, que nos orientam, porque nós não somos operadores do direito, não somos especialistas na área, mas estamos lidando numa casa de leis e precisamos respeitar.
Então, Fernanda, é isso. A senhora Fernanda questiona através dessa presidência, Gustavo, a colocação que o senhor fez de que necessitaria o município de um amparo legal limitando a quantidade de animais presentes na coordenadoria, a capacidade. Como ocorre lá em São Paulo. E ela indica legislação constitucional e infraconstitucional, dizendo que isso não é possível. O senhor mantém a posição afirmada anteriormente que é possível, de que em São Paulo já é assim. O senhor está se baseando em afirmação de que a coordenadoria paulistana procede dessa maneira. Lá ainda é zoonose, né? Lá não tem coordenadoria. Não tem coordenadoria. Isso, o centro de zoonoses adota esse procedimento, em limitar a capacidade de animais abrigados lá no centro de zoonoses. Pensando justamente no bem-estar dos animais, né? Muito obrigado. Não foi também o doutor não é operador do direito, mas nós entendemos a resposta devidamente registrada. Mais alguma pergunta? Por favor. Gostaria de entender o seguinte. Meu Identificação. nome é Andréia Bombonato, sou assessora do vereador Marcos Papa. Eu gostaria de entender o seguinte: o veterinário alegou que deve-se pesar o bem coletivo, né? De um animal com sinomose, ele é eutanasiado para não prejudicar os demais, né? Com risco de contaminar os outros que estão no local. Esses animais que estão abrigados não têm a V8, que é uma vacina minimamente que todo animal sadio, né, que já se recuperou completamente, deve ter, né? Então esses animais que estão inclusive para adoção não têm a V8, que é a vacina que protege contra a sinomose, inclusive. Obrigado, Andréia. Senhor Gustavo, o senhor gostaria que eu repetisse a pergunta? Não, ou foi inteligível? Claro. Pois não. Uma boa pergunta, André. Então, todos os animais lá que estão aptos recebem a vacina. Só que um animal que chega debilitado não pode ser vacinado. Como não tem a limitação, ele vai dividir canil com outro. Então, nesse intervalo dele chegar de 15 a 20 dias, ele já pode se contaminar. Então, tem essa janela imunológica, entendeu? Por isso que ocorrem muitos casos de sinomose por transmissão entre os animais lá. Foi claro? Sim. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra? Tudo bem? Muito obrigado, então, Gustavo, pelo seu depoimento. Eu pediria, então, para a nossa assessoria chamar o senhor Davi Batista Pinto, para que pudesse... Muito obrigado, Gustavo. Eu pediria que o senhor aguardasse também. Fica à vontade. Eu afirmo com um grau de certeza muito grande de que, se não fosse a participação de vocês, ativistas, protetores, nós não conseguiríamos construir essa CPI da forma como estamos construindo. E agradeço à Rádio CBN por estar presente aqui, testemunhando o nosso trabalho. A vocês que vêm, o público, participar, entender, também colaborar. Por favor, senhor Davi, o senhor já pode tomar lugar aqui para prestar o seu depoimento. Senhor Davi Batista Pinto. O senhor figura nessa reunião na condição de servidor convocado e tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de ser processado criminalmente. A CPI também lhe garante o direito ao silêncio, caso o senhor entenda que possa estar produzindo alguma prova contra o senhor mesmo. Tudo bem? Senhor Davi, qual a sua função dentro da Coordenadoria de Bem-Estar Animal e quais atividades o senhor executa? Por favor, Vira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vossa Excelência, boa tarde. Marcos Papa. Bom, a minha atividade consiste de ser o encarregado da divisão, né?
e consiste na direção dos serviços a serem executados pelos funcionários, né? Os motoristas, os agentes de endemias, os agentes de operações. Eu faço a distribuição de serviços. Também acumulo a atividade administrativa também, tá? Na questão de recursos humanos, fazer a folha, né? Controlar o relógio de ponto, tem esse cumulativo também. O senhor se considera sobrecarregado, acumulando tantas funções? Um pouco sobrecarregado, sim. Contudo, já foi feito, não oficialmente, mas conversando com os superiores, pedindo um administrativo para nos ajudar ali. Esse pedido foi feito através de documento, Davi? Não, foi verbalmente, né? E semana retrasada foi feito oficialmente. Foi feito primeiro verbalmente, sim, e em seguida oficialmente. Isso. Um pedido de convocação de algum funcionário concursado, sim, exatamente, para auxiliar nas tarefas administrativas. Não só administrativa, mas outras tarefas também. O senhor acredita que essa sobrecarga de trabalho compromete o trabalho da coordenadoria? Ele poderia ser melhor caso tivesse? Não comprometer não, mas que pode melhorar, mas comprometer não. Como que é realizado o recolhimento de animais errantes, cachorro, gato, na nossa cidade? Essa conduta é baseada em qual lei ou protocolo, senhor Davi? Então, o recolhimento seletivo foi iniciado a partir de 2008, por conta da lei, né, estadual 12.916. Correto. Tá? Por quê? Aí, como muitos animais abandonados na cidade, né, nós teve que fazer um recolhimento seletivo, ou seja, animais que estão em sofrimento em vias públicas, né, que estão debilitados ou mesmo atropelados. Então, nessas situações que nós fazemos os recolhimentos seletivos na cidade de Ribeirão Preto. Se um animal visivelmente de rua for atropelado em via pública movimentada e não conseguir se mover do local, for recolhido por populares que testemunharam o fato e retirado da via para evitar novos atropelamentos e acidentes envolvendo veículos, ele é levado a outro local. Qual o procedimento adotado por funcionários chamados para a ocorrência da Coordenadoria de Bem-Estar Animal? Para atender em loco, né? No local? Isso. Tá. Eles têm que ir avaliar a situação e, vendo que o animal está em sofrimento, esse animal deve ser recolhido e levado até a nossa base, tá? Do animal que está em via pública. Isso já é feito normalmente, diariamente. Ainda que não seja no local, entendi. Na linha do que o senhor disse anteriormente, se esse animal é visivelmente de rua, atropelado em via pública, for levado à sede da coordenadoria por populares e testemunhas dos fatos para o recolhimento e tratamento por parte desse órgão, qual o procedimento adotado? O senhor falou do procedimento quando vai no local externo. E agora eu quero saber quando chega na coordenadoria. Então, dependendo da situação, a gente pode recolher esse animal. A gente toma cuidado para que esse animal que foi levado não seja o próprio dono que está levando o animal para nós. Porque a responsabilidade é do proprietário levá-lo, socorrê-lo a uma clínica veterinária, um veterinário de confiança. Agora, ontem mesmo foi recolhido um que a pessoa levou, que notamos que de fato ele tinha pego o animal na Tomás Alberto Watley, levou até nós e o animal foi recolhido, que provavelmente tinha sido atropelado. O animal foi recolhido. Então o senhor está me dizendo que o protocolo adotado pela prefeitura, quando o animal ele tem um dono, a coordenadoria não está legalmente autorizada a atender, é isso? Não é isso que eu disse, tá? Não é que está legalmente. Nós não somos clínicas, tá? Então, como é que nós vamos pegar o animal sem dar as condições necessárias para tratar o animal? Tá, mas ele tem um dono. E o dono chega com esse animal atropelado na coordenadoria. A orientação é para que ele leve o animal a um veterinário de confiança, uma clínica ou até mesmo uma ONG. Ok, mas por que vocês não podem atender? É isso que eu queria que o senhor respondesse. Nós não temos um aparato clínico para fazer um atendimento adequado ao animal, tá? Dependendo da situação, né? Ele precisa de um aparato clínico para fazer um ótimo atendimento àquele animal naquele momento. Tá. A questão do aparato clínico, senhor Davi,
ele pode se aplicar tanto a um animal que chegue ali com Sim. e sendo com o proprietário encaminha esse animal para lá, ou não. Um munícipe viu um animal atropelado e levou até a coordenadoria, mas ele não necessariamente é dono daquele Então, como animal. volta a repetir, ontem mesmo foi recolhido o animal, a pessoa levou, tinha sido atropelado. Nós recolhemos, ficamos com o animal, foi feito o atendimento do animal, que era aparentemente tinha sido atropelado, mas não como nenhuma fratura exposta, nada disso. Então, o animal está conosco, está sendo tratado. São realizados plantões nos finais de semana? Sim, das 7 às 15 horas. Nos finais de Sábado, semana. domingo e feriados. Vereador Dadinho, gostaria de perguntar? Pela ordem, presidente, posso Claro. questionar? Eu estou também seguindo aqui, que a gente é tudo interligado via redes sociais, e a gente abriu aqui uns questionamentos através Pois não, vereador. de ativistas que acompanham a gente no Facebook. Como Vossa Excelência tem seguido alguns tópicos, né, variados, nós tivemos com o Davi, que prontamente fomos bem atendidos. Sei o seu déficit de Sim. trabalho, não é a sua, como Vossa Excelência, o presidente citou, não cabe assim ao senhor a logística da coordenadoria. Sim. Me fizeram um questionamento que a gente, o ano passado, estivemos reativando o castramóvel, Sim. que é um problema que traria para Ribeirão Preto uma solução muito grande Sim. de muitos problemas, Sim. de superpopulação, questões de doenças, enfim. Aqui, o questionamento é o seguinte: reativamos ele em 8 meses através de um processo, de um programa aí, em conjunto com alguns parceiros. Reativamos ele e foi feito aí na Fazenda Barra 200 castrações. Tem alguma programação prevista? Porque depois do que foi feito, o castramóvel não saiu mais para a rua. Não. O vereador, né, Vossa Excelência, é ciente de nós temos um problema sério com o veículo. Então, só terminar, Davi, aqui. Então, tem alguma programação prevista? Que é uma pergunta aqui da internauta. Veja que em 8 meses ele ficou parado e ele está já, praticamente está indo já para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, praticamente 7, 8 meses. Fizemos essa ação. Tem alguma outra ação prevista, e por que ela não está sendo feita? Qual é a deficiência? Medicamento? Está falando do castramóvel. Do castramóvel. Tá, do castramóvel. Só isso, presidente. No que nós enviamos para o secretário, também tem um pedido de um veículo específico para rebocar o castramóvel. Então a gente vai aguardar, né, a resposta do secretário para ver se consegue este veículo. Sem o veículo não tem condições de rodar o castramóvel. Tá? E na LDO do ano passado, nós fizemos um projeto, um PPA. Um dos projetos é este, né, colocar o castramóvel para atender principalmente as comunidades. Tá, Davi, mas Sim. tem uma previsão? Porque a gente trabalha sem previsão, né? E a população, o animal vem crescendo. Essa resposta não posso de dar. 100 mil ela vai passar. Gato, depende. quando 2, 3 meses ele está procriando, né? E desce 6, 7, 8. Enfim, tem uma... Você tem Nessa resposta eu não posso dar, depende do presidente, secretário. Por gentileza, peço licença. Poderíamos entrar com requerimento pedindo informações em relação ao castramóvel, porque eu estou aqui vou para 9 meses, Vossa Excelência já está há mais de 1 ano aqui. Eu não concordo que o castramóvel fique parado, deteriorando a população de animais crescendo, trazendo problemas para a cidade, e a gente não tem uma informação de quando isso será feito e por que não está sendo feito. Poderíamos requisitar um requerimento de informações junto à CPI, ao Executivo? Muito obrigado. O vereador Dadinho, então, solicita que a CPI oficie a Secretaria de Meio Ambiente perguntando a programação para, agora perguntando oficialmente, qual é o planejamento da Secretaria de Meio Ambiente para colocar em funcionamento permanente o castramóvel e quantas castrações estão previstas de agora até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado. Os vereadores deliberam favoravelmente? Sim. Sim. O vereador Adalto Marmito deliberou, então, maioria Posso só delibera. complementar aqui? O ofício será enviado. Pois não, senhor Davi. Tá, é claro que não só depende do veículo, tá?
para que haja um trabalho bem efetivo, melhor, pensando em castrações com números maiores, a necessidade de mais um veterinário e auxiliares. O que parece-me que vai ter um concurso breve agora, né, para veterinário. Porque senão fica desguarnecida lá a CBEA para fazer as castrações em loco. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Através desse pedido a gente vai ter informações, presidente. Agiu bem o vereador, vamos instruir corretamente os laudos, o inquérito aqui da CPI. Durante a vigência do plantão, Davi, se chegarem à sede da coordenadoria casos urgentes e graves de atropelamento de animais errantes, como é a atuação da coordenadoria? Então, como eu falei, a primeira atividade é o recebimento via telefone, tá? Que continua o mesmo trabalho que é feito diariamente. Então, como o plantão, a CBEA é fechada, então é por via telefone. Se as pessoas entrarem em contato conosco, a equipe vai até o local, fazer a avaliação, e normalmente levam o animal para lá, para a nossa base. Tá? Okay. Não muda, o trabalho em si não muda. O senhor mencionou a Lei 12.916 de 2008, Sim. A Lei Feliciano. De acordo com essa lei, os cães agressivos com histórico de mordedura injustificada, comprovada por laudo médico, eles podem ser eutanasiados após 90 dias do seu recolhimento, caso eles não sejam adotados, né? Apesar de ser uma prática aceita, durante esse período de 90 dias, o cão fica sob responsabilidade da coordenadoria, correto? Não. Não? O trabalho de recolhimento de cães mordedores viciosos é feito pelo DEVAS, Divisão de Vigilância Ambiental e Saúde, porque entra a questão das zoonoses. Então, eles que fazem esse recolhimento e a observação do cão. Ok. Não fica sob essa responsabilidade? Não, por enquanto não, tá? Por falta de espaço, eles estão ficando com eles. Agora, nós tivemos cães dessa forma, mas o que nós estamos fazendo? Ressocializando. Já foram doados ações de ressocialização? Sim, com os nossos funcionários. A pessoa vai até o local e vai socializando junto ao cão. Já foram doados uns 3 cães bravios sem nenhum problema, que a eutanásia em animal bravios ou mordedores viciosos não é feita. Então, o senhor está relatando o caso de 3 animais recentemente levados são bravios, não mordedores viciosos, né? Muito bravos. Recém-chegados à coordenadoria. Não, havia tempo que já estavam ali. Já havia tempo. Já. Mas que pelo tratamento que foi realizado, e existe protocolo de registro da entrada e de saída desses cães? Tem. Então eu solicito o ofício também para que esses laudos sejam encaminhados para esse inquérito. Eu peço deliberação dos colegas. De acordo? De acordo. De acordo. Ofício, o senhor Davi está nos dando notícia que 3 cães bravios, apesar de não ter histórico de mordedura, eram cães bravos que estavam na coordenadoria e foram ressocializados. E nós estamos pedindo cópia dos laudos de entrada, dos registros de entrada e de saída de adoção desses animais. No seu entendimento, Davi, os animais são eutanasiados para evitar sofrimento, pensando que o órgão não possui estrutura adequada para os devidos cuidados, ou porque eles realmente encontram-se em quadro irreversível? Na verdade, essa pergunta é para o veterinário, que ele é o técnico responsável, tá? Então, isso não tem como eu responder, porque isso é prerrogativa do veterinário, tá? Ok. Tem animais que ficam soltos lá no CBEA? Eles são soltos para tomar uma espécie de solário, vamos dizer assim, né? Então, eles são soltos, cada matilha, né, vamos dizer assim, são soltos todos os dias para ficarem um tempo, né, tomando sol, depois retornam para os canis. Isso acontece mesmo quando não há funcionário? Não, sempre há funcionário. Como assim? Quando não tem funcionário, na hora que não tem funcionário, tem algum animal solto? Só quando o animal é muito manso que a gente solta ali, tá? Aí não tem problema, quando é muito manso mesmo. Não, tem gatos também. Se fala em animal, pensa no cão, né? Sim. Nós temos alguns gatos que são nossas... Que protocolo que vocês adotam para separar os cães e os gatos? Como assim? Não entendi.
Qual o protocolo seguido para separar os animais no canil e no gatil? Não, nossos animais são todos castrados, tá? Né? Então, geralmente formam-se matilhas, tá? Então, quando há, por exemplo, brigas entre eles, então eles são separados, tá? Tem histórico de morte quando há briga? Morte, não pode ser que foi na briga, né? Mas apareceram animais mortos, não pode ser que foi pela briga, né? Não Apareceu animais, um animal morto na coordenadoria, ele já estava hospedado e apareceu morto? Que vai a óbito, né? Que pode ser que foi recolhido, né? A gente não sabe o trauma interno, né? Mesmo não sendo veterinário, mas pode ser que pode-se falar taxativamente que foi briga, isso não tem como saber. Ok, os vereadores gostariam de fazer alguma pergunta ao senhor Davi? Só uma pergunta. Pois não, vereador Adalto Marmita. O Davi falou que via telefônica, né? Como funciona? Quando o ativista liga lá, o protetor liga lá. Funciona bem? Sim, funciona. Sem nenhum problema, tá? O problema é que nós estamos com uma linha, unicamente uma linha, então fica sobrecarregada. O que nós estamos em via de comprar, né? Fazer uma requisição de compra, um PABX para melhorar a situação. Acontece. O que mais acontece? Por ano, em média, são 8 furtos de fiações externas. Então, a semana do feriadão, nós ficamos 4 dias sem telefone. Por conta. Não, mas não tem nada a ver com CBEA. É furto externo, que ocorre na Via Norte. Aí a CBEA não tem culpa. Aí cabe à segurança pública fazer esse trabalho de segurança, para que não haja roubo. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de deixar, eu volto também a outra preocupação, presidente. Gostaria que, eu fico muito preocupado na questão quando não tem plantão. Vou bater nisso daí até enquanto resolver essa questão aí. Porque, Davi, tive várias experiências de ir lá com animais e eu não consigo entender como ter um canal de comunicação para que a pessoa, nesse prazo em que não tem plantão, ela seja resolvida a questão do animal. Presidente, podemos solicitar, não sei se seria informações, ou cobrar do Executivo, ou da própria Coordenadoria, ou da Secretaria do Meio Ambiente, uma solução para que deixe um canal de comunicação à população, no geral, para que fora do plantão ela tome tal atitude. Não tem um mecanismo, falar, ligo 500 vezes, ninguém atende. Como é que eu faço? E a pessoa que não tem o nível, às vezes tem pessoas que são mais, como eu posso dizer, mas assim, entende do assunto e sabe resolver aquela questão na hora. Tem pessoas que já não. Tem um animal, mas ela, em uma hora difícil de doença, de acidente, ela não sabe aonde recorrer. Poderíamos solicitar alguma informação ou cobrar para que seja aplicado um meio de comunicação fora dos plantões? O vereador Dadinho pede que oficiemos a Secretaria de Meio Ambiente para que a coordenadoria disponibilize um canal de comunicação com a sociedade no período em que a coordenadoria não estiver de plantão. Está correto, vereador? Correto, presidente. Delibera favoravelmente, vereador Adalto? Deliberado favoravelmente. Pedir ao doutor Fernando que me desse a justificativa da Ana Carolina Chaves Pisa. Ela apresentou uma justificativa, ela é ex-veterinária, ela é veterinária e ex-coordenadora de bem-estar animal. E ela apresentou uma justificativa, ela está em período de gestação. Tá. Essa não é a justificativa dela? Tá aqui a justificativa, não? Então aqui não, aqui é um e-mail nosso. Ela apresenta que vem anexada, ela apresenta uma justificativa de ausência, porque eu não me lembro o teor, André, me ajuda, a justificativa que ela apresentou,
para não poder comparecer? Tá, então ela apresentou uma justificativa que está em licença maternidade e mudou para Goiânia. Eu peço deliberação dos colegas para ouvi-la por videoconferência, caso isso seja possível. Liberado. Muito obrigado, senhores. Temos pergunta, por favor, dirigida a essa presidência. Tem uma dúvida com relação Dirigindo a essa presidência, por favor. Uma relação. Nome da senhora? Daniela Lima. Daniela Lima, advogada. Ativista, eu já fui funcionária pública. Muito obrigado, Daniela. Eu estou só numa dúvida quanto à estrutura do CBEA. Hoje, quantos funcionários tem para atender esses telefones? Quantos veterinários que fazem essas castrações, que eles dizem? Porque eu sou uma pessoa que, quando eu vejo um animal carcomido, tá prestes a morrer, eu vou lá socorrer. E eu já tentei ligar no CBEA, eu e meu marido, eu estava grávida, não podia pegar o animal, ele estava assim, à beira da morte, nós ligamos lá, e as desculpas são, não tem viatura, ou senão aí você liga outro horário, não tem funcionário para ir buscar. Eu queria saber um pouco mais da estrutura do CBEA. Quantos veterinários, quantos funcionários são responsáveis para fazer o resgate? Porque a gente até comunicou o Dr. Ramon, que é um promotor público. Certo. Porque a gente acaba levando para casa esses animais. A gente acaba levando, nós pegamos na rua, o cidadão não pode contar com a CBEA, a gente leva na clínica veterinária, não consegue ir adotante, acaba ficando em casa. Então acontece que tem várias pessoas que têm mais de 100 animais em casa. E eu só queria saber, só uma dúvida sobre essa estrutura. O senhor gostaria que eu repetisse a pergunta, ou o senhor está contemplado pela pergunta feita pela doutora? Não, que eu volto a repetir, nós estamos apenas com veterinário. Tá? Provavelmente abrirá um novo concurso agora para contratar mais veterinários. Tá? Nós temos uma equipe para fazer o recolhimento do animal. É um motorista e um ajudante, o técnico que faz o trabalho. Vocês nunca De pensaram toda em fazer forma, um convênio? sempre a presidência, por favor, doutor. Vocês nunca De pensaram? toda forma, eu acho que já é pertinente a comissão oficiar a Secretaria de Meio Ambiente para que nos disponibilize a estrutura organizacional da coordenadoria. A senhora fica contemplada com essa atitude da CPI de pedir, porque a coordenadoria agora responde à Secretaria de Meio Ambiente. A senhora está contemplada em que nós peçamos, através de ofício, a estrutura organizacional da Coordenadoria de Bem-Estar Animal, para entender esse processo? Além disso, eu ficaria mais contemplada ainda se vocês também propusessem fazer convênios com veterinários, ONGs, para aumentar a campanha de castração. Na oitiva que fizemos com a coordenadora, ela foi convocada na sessão anterior, ela nos afirmou que não tem essa estrutura hoje e que está solicitando ao governo. Questionada sobre se ela fez isso oficialmente, ela tinha dito que não, mas que passaria a fazê-lo, por força dessa ausência de estrutura que ela assumiu aqui, inclusive estarem cometendo falhas de gestão, falhas muito prosaicas mesmo de gestão, e que por conta disso ela está encaminhando à Secretaria de Meio Ambiente aquilo que ela entende ser possível, correto, lá na coordenadoria. Então esse documento já foi elaborado por ela. Ela deu uma data para fazer? Não, ela já fez, inclusive a CPI solicitou, requisitou esse documento. 15 dias. Obrigado pela sua participação. Posso complementar? Por favor, Davi. Não, porque ela falou em convênio, tá? O prefeito ele já até tinha feito o projeto, né, da castração de a preço baixo e custo zero também. Só que teve que fazer uma revisão, vai voltar, né, para ele, vai revisar. Esse decreto vai ser novamente, onde nós faremos parcerias com clínicas e ONGs, né, para fazer castrações. Nós forneceremos os kits, e eles entrarão com mão de obra a preço de R$50. Nesse convênio entra a universidade também, Davi? Universidades e ONGs também que quiserem participar. Atendendo a pergunta da Flávia Frederico, que também nos procura aqui pelas redes sociais. O senhor não tem função administrativa lá ou tem? Me recorda, por favor. Tem também? Eu faço, mas sou encarregado de serviço.
O senhor conseguiria responder o concurso anterior, no qual os 15 veterinários teriam contratado? O senhor tem alguma resposta sobre isso? Não tem, que é a parte da administração, mas já venceu esse concurso. Agora também, no PPA que nós fizemos em 2017, nós tínhamos 3 programas para serem iniciados, mas tudo depende da burocracia que Vossa Excelência conhece muito bem, tá? Que é celebrar convênio com clínicas, que esse já foi feito o projeto, até feito o decreto, mas tem que revisar, né? A castração de animais comunitários, né? Junto isso nós já fazemos. Animais comunitários que vivem soltos, principalmente gatos, né? Em áreas públicas ou privadas. Esse trabalho já é feito, tá? Que nós chamamos de monitoramento de felinos. Também aí entra o castramóvel, que nosso projeto era ir até as comunidades carentes com castramóvel para fazer as castrações in loco. São todos projetos que dependem de aprovações, de verba, tem todo um trâmite aí burocrático para ser feito. Pois não. E também a gente está em conversação, nada oficial, mas em conversação com uma universidade para tentarmos fazer cirurgias de média complexidade e talvez até de alta complexidade. Estamos em conversação. São tá? Procedimentos que vocês estão adotando Isso, na coordenadoria. Exatamente. Tá? Por enquanto está na fase verbal. Muito obrigado, Davi. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra? Sim. Muito bem. Presidente, gostaria de agradecer mais uma vez essa CPI, a todos que estão presentes, ao Davi pela prestação aí de informações e a população que nos assiste e que tem a certeza que a gente vai melhorar essa questão e cobrar do Executivo, dos órgãos competentes, que esse setor é primordial, ele tem que estar no mesmo parâmetro do atendimento da saúde de um ser humano, porque é um ser vivo e hoje contamos com mais de 100 mil animais em Ribeirão Preto. Isso é uma pesquisa feita. Acho que se for feita outra pesquisa, essa população vem aumentando gradativamente. Enfim, muito obrigado, presidente, muito obrigado, vereador Adalto Marmita, ao nosso jurídico Fernando, muito obrigado pela prestação do seu serviço. E contem sempre comigo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dadinho. Tem mais uma pergunta? Gostaria, se não for atrapalhar, por favor, presidente. Nesses pontões aos finais de semana, os portões ficam fechados. Se você buzinar, se você gritar, aparece alguém para nos atender? O senhor está contemplado pela pergunta, quer que eu repita? Entende. Os portões principais de atendimento ao público são fechados. Somente os portões dos fundos, onde é a entrada das viaturas. Então tem sempre que recorrer ao portão do fundo pela estradinha de terra. Isso, mas assim, se a gente buzinar, gritar, ninguém nos atende, nesse caso. O outro setor, o DEVAS, tem um vigia que fica ali, tá? Porque nós temos 2 portões, o principal e o nosso mais afastado. Eu digo o principal. O principal é por conta do DEVAS, que é a Divisão de Vigilância Ambiental e Saúde, que tem um vigia. Ficam de plantões também ou não? Tem um vigia, tem uns plantões também. Eu estou dizendo porque recentemente a gente fez até um BO do caso Bento, que nós fomos ao local, buzinamos em 2 horários. Pela Via Norte? Isso. Fechado, não se ouve nada. Mas assim, buzinamos, ninguém apareceu. Não se ouve. E no caso do recolhimento, ciclistas tiraram o animal, que era visivelmente de rua, e colocaram na caçamba de uma caminhonete e ligaram. Quem atendeu o funcionário de CBEA disse não, a instrução foi, você devolva ao local, era um local movimentado, então assim, ele seria, ou poderia acontecer um acidente envolvendo veículos, ou ele seria atropelado novamente. Eles retiraram, foram até um local, ligaram, e o funcionário disse, olha, você devolve ao local, que nós vamos lá, e aí sim nós avaliaremos. Nós temos o vídeo. Caso a comissão queira, nós temos o vídeo e fizemos um boletim de ocorrência, porque também fomos ao CBEA e por esse portão, e assim, dentro do horário de plantão, e enfim, ficamos lá uns 15 minutos tentando. Havia 2 cachorros soltos,
e tentamos, né, enfim, fazer barulho para ver se alguém nos... Então, essa orientação também que teria que entrar por outro portão, caso alguém precisasse de informação, acho que também seria bacana. Tinha algum aviso que deveria se dirigir pelo outro portão? Não, isso também foi filmado. Correto. Eu pediria, então, se seria possível a senhora nos fornecer esse vídeo para também instruir os autos desse inquérito. O vereador Dadinho disse que também foi, né? Era até às 15 horas e não tinha ninguém. Então, isso eles assim recebem até extra, eu acho, né? É uma ilegalidade, acho que bem séria também. A senhora precisaria que nós fizéssemos esse pedido do vídeo por escrito ou... Não. Ok, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não. Você já viu que nós solicitamos, né? E a minha preocupação é muito grande nesse sentido de atendimento, tanto no plantão como fora do plantão. Então já está sendo tomadas as providências. Muito obrigado, presidente. Bom, quero agradecer a presença de todos. Você, Davi, trouxe algum documento que gostaria de deixar para a CPI? Como o processo é muito longo, né, para requisição de serviço, de compra, a questão dos exames, né, que desde fevereiro, por conta da má fase da prefeitura, alguns fornecedores se afastaram. Estão começando a retornar, graças a Deus, né, a prefeitura está tendo crédito novamente na praça. Então, o que eu tenho aqui são os orçamentos que eu dou andamento para requisição de serviços para contratar empresas de exames laboratoriais e laboratoriais de raio-x e ultrassom também. O senhor gostaria de deixar algum documento? Só para ver que já está bem encaminhado. Ótimo. Pediria que entregasse essa presidência, por favor. Obrigado, vereador Dadinho. O senhor Davi, então, anexa documentos. São cotações, senhor Davi, que o senhor está nos colocando aqui, ou o senhor é um resumo das necessidades da coordenadoria? Na verdade são cotações que já estou fazendo a requisição de serviços, né? Que são mais de 50 exames e de imagens também, né? Que serão feitas através do serviço prestado pela empresa. Pediria que anexasse, então, aos autos da CPI. O Gustavo não está aqui, nós podemos perguntar se ele trouxe algum documento também. Não trouxe, já temos a informação. Então eu agradeço a presença de todos e para a minha cidade digo que todas as participações que foram feitas aqui, são dezenas de participações, a Janaína Lorenzoni, a Roberta Mazzali, Flávia Frederico, Vicente Medeiros, são dezenas de participação. Eu pediria que a nossa assessoria imprimisse e anexasse aos autos da CPI e fizesse uma checagem para saber se alguma pergunta não foi contemplada. É um agradecimento que nós fazemos aos protetores, cuidadores, ativistas que fazem um trabalho, são heróis anônimos na cidade, fazendo um trabalho que a prefeitura deveria estar fazendo. Então, agradecimento à presença de vocês, a você, Davi, aos nobres vereadores aqui. Eu declaro encerrada a presente sessão da CPI da eutanásia. Muito obrigado.